Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa aula sobre casamento do nosso módulo de Direito Civil. Conforme nós já avisamos, essa é uma aula muito importante porque diversas questões do IESAS, diversas questões da sua prova podem versar sobre casamento, tanto na parte de Direito Civil, quanto na parte de direito registral, em especial na parte de registro civil das pessoas naturais, tudo bem? Então vamos lá, celebração do casamento. Meus queridos, o casamento é o ato mais solene que nós temos no direito brasileiro, certo? O casamento e depois o testamento público são os atos mais solenes do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Ele é presidido por uma autoridade competente. Professor, é o oficial de registro civil? Não. Esta autoridade competente, nos termos da Constituição, deve ser o juiz de paz. O juiz de paz, então, é a autoridade competente para a celebração do casamento. É a autoridade que preside o casamento. O oficial de registro civil, ele acompanha esse casamento para fazer a lavratura do casamento nos livros registrais. Nós veremos bem certinho qual é o livro, tudo tranquilo na aula de registro civil, certo? Já vou adiantar para vocês, é o livro B, o livro de casamento. O livro de casamento religioso com efeitos civis é o livro B auxiliar. Tudo bem? Mas o presidente do ato é o juiz de paz. Em alguns estados nós temos lá o juiz de casamento, uma figura. Não, aqui nós temos o juiz de paz nos termos da Constituição. Tranquilo? O casamento ele pode ser realizado na sede do cartório. Esse casamento deve ser feito sempre com publicidade, ou seja, as portas devem estar abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes. Meu querido, o Código Civil diz que há possibilidade desse casamento ser feito em outro edifício público ou particular. Há um erro na terminologia, né? Porque não há necessidade de que seja um edifício. Então seria mais interessante que o Código colocasse em um prédio público ou particular. Aí nesse caso nós poderíamos, por exemplo, o casamento numa praia, se você quer se casar aí na praia de Recife, ou então para você que é aí do Piauí, lá na praia maravilhosa de Luiz Correia, o pessoal que é de Fortaleza, não, eu quero me casar na praia de Iracema, nós teríamos aí o que? Um prédio público ou particular. Também, neste caso, deve ficar abertas as portas se não forem uma praia, com certeza. Atenção, viu? Que sempre cai em prova. Necessidade de 4 testemunhas para, se a celebração for em um edifício particular, ou então se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Então, casamento celebrado em outro edifício particular, certo? Se for em edifício público, professor, aí 2 testemunhas. Edifício particular ou prédio particular, aí nós teremos a necessidade de 4 testemunhas, ou se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, necessidade também de 4 testemunhas. Muito importante, professor, qual é o momento em que o casamento se torna perfeito e acabado? Há uma divergência doutrinária em relação a isso, mas o Código Civil, ele, no seu artigo 1535, ele nos diz que o casamento, ele se considera perfeito e acabado após a afirmação do presidente do ato, após a declaração do presidente do ato, que declara os nubentes casados. Aí nós temos a finalização. A partir desse momento, o casamento se dá, ele é considerado perfeito e acabado. O artigo 1535 diz que o presidente do ato deve ouvir os nubentes e esses devem fazer a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade. E aí o presidente do ato declara efetuado o casamento nos seguintes termos. E aí nós temos lá o artigo, diz que de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Essa aí já é uma tradição no direito brasileiro, tradição essa
adotada pelo nosso Código Civil. Tranquilo? Lembrando que a celebração do casamento ela deve ser suspensa imediatamente se alguma das partes recusar essa afirmação solene ou então se declarar de que não é de sua livre e espontânea escolha, ou então se ele se manifestar arrependido. E mais importante, não se admite a retratação no mesmo dia, não se pode fazer a retratação no mesmo dia. Tranquilo? Isso era sobre a celebração de casamento. Passamos para mais um tópico agora, falaremos sobre a prova do casamento. Em regra, o casamento se prova com a certidão de casamento, ou seja, a certidão do assento de casamento, conforme o artigo 1543. Esta aí a doutrina chama de prova direta do casamento. Entretanto, meus queridos, diante da impossibilidade de se obter a respectiva certidão, admite-se, é possível como prova de casamento a posse do estado de casado. A posse do estado de casado é uma prova indireta, é uma prova subsidiária do casamento. Professor, e qual seria essa prova? O Código Civil diz que se admite qualquer outra espécie de prova, certo? E na dúvida entre provas favoráveis e provas contrárias, o próprio Código Civil diz que o juiz deve julgar a favor do casamento, ou seja, deve julgar pela existência do casamento, certo? Seguindo mais um tópico do nosso edital sobre casamento, muita atenção a essa aula, viu? Porque com certeza serão várias questões relacionadas a casamento na sua prova. Casamento nulo e casamento anulável. Muito cuidado com isso, sabe? Nós falaremos agora sobre a invalidade do casamento. Então vamos lá. Primeiro, casamento nulo. O artigo 1548 dizia, que o casamento será nulo no caso de enfermidade mental. Meus queridos, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, expressamente revogou esse inciso. Então, nós não temos mais essa possibilidade de nulidade do casamento por enfermidade mental. Restou, portanto, apenas em caso de impedimento. Então, ficou muito mais fácil agora para você. Nós falaremos somente a hipótese de nulidade, que é no caso de impedimentos, que nós já estudamos, que você já verificou comigo. Casou com o impedimento é nulidade absoluta. Professor, e quais são as causas de anulabilidade? Antes de falar sobre isso, há uma divergência doutrinária em relação ao casamento celebrado por autoridade incompetente. Alguns doutrinadores, eles tentam diferenciar se essa autoridade incompetente, ou seja, o juiz de paz, em relação à matéria ou em relação ao local em que a pessoa está casada, para tentar aí diferenciar se o casamento é nulo ou anulável, meus queridos. Isso é um entendimento doutrinário. Então, para alguns doutrinadores, se a pessoa não é juiz de paz, seria nulidade absoluta, ou seja, porque essa nulidade estaria relacionada à matéria. Agora, se casou-se com um juiz de paz que não é da localidade, ou seja, em razão do local, haveria nulidade relativa à anulabilidade. Não é esse o entendimento que prevalece, porque o Código Civil só fala em incompetência da autoridade. Incompetência da autoridade é causa de anulabilidade. Anulabilidade prevendo inclusive o prazo de 2 anos para a alegação dessa anulabilidade. Tranquilo? Então eu fico muito preocupado com isso. Quando cair na sua prova em relação ao juiz de paz, verifique se está falando sobre a doutrina e há esse entendimento de possibilidade de nulidade absoluta em relação à matéria, ou seja, se a pessoa não é o juiz de paz, ou então em relação ao local, se é um juiz de paz, mas se casou em outro local. Mas para o Código Civil e para a maioria da doutrina, entende-se que não há se falar em casamento nulo. Nesse caso, é casamento anulável. Professor, qual a única hipótese de casamento nulo agora? Casamento com impedimento, impedimento absoluto. Neste caso é nulidade, o restante é anulabilidade. Sério, professor? Mas me diga uma coisa, professor. Se a pessoa não completou idade núbil para casar, 2 crianças com 12 anos se casam,
Isso é nulidade ou é anulabilidade? Para o Código Civil, isso é uma hipótese específica de anulabilidade. O artigo 1550 diz que quem não completou a idade mínima para casar, qual é a idade mínima? 16 anos. Neste caso, ou então aquele que não possui autorização para casar, nós teremos a hipótese de anulabilidade do casamento. Muito cuidado, já vi muita gente errar isso porque pensa que casamento por absolutamente incapaz segue a regra geral dos negócios jurídicos. Para o casamento, a regra é específica, é a hipótese de anulabilidade. Tranquilo? Então você deve fazer a leitura do artigo 1550, que fala lá em relação ao casamento feito pelo mandatário sem que o outro soubesse da revogação desse mandato, e permite a convalidação desse casamento se sobrevier a coabitação entre os cônjuges. Lembrando que nesse caso o prazo para a anulabilidade é de 180 dias, da data em que o mandante tiver conhecimento dessa celebração. O artigo fala também lá da possibilidade de anulabilidade em relação à coação, que seria o prazo de 4 anos, e aí você vai continuar a leitura do artigo 1557, que fala lá sobre o erro essencial em relação à pessoa do outro cônjuge. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então tá jóia, muito bem. Faça a leitura também, além dos artigos que já falei para vocês, com muita atenção do artigo 1560. 1560 sempre cai nas provas, porque ele fala em relação a todos os prazos de anulabilidade. Lembrando, mais uma vez, esses prazos são o quê? Prescricionais ou decadenciais? Prazo decadencial, por quê? Porque não está previsto no artigo 205 ou 206 do Código Civil, como nós já verificamos. Então você vai verificar lá o prazo de 180 dias, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, leitura obrigatória do artigo 1560. Chegando ao finalzinho da nossa aula já sobre casamento, falaria agora para vocês sobre o casamento putativo. Professor, o que é o casamento putativo? Meus queridos, casamento putativo é o casamento imaginário, previsto no artigo 1561. Este casamento, meus queridos, e aí é uma regra específica aqui no direito de família, que o casamento, mesmo sendo nulo, ou sendo anulável, ele poderá gerar efeitos para aquele que estava de boa fé, certo? Até a data da sentença anulatória, e também gera sempre efeitos em relação aos filhos. Então aqui é uma regra específica. Se te perguntarem em uma prova, a nulidade ela pode ser convalidada, nulidade absoluta, você responda, em regra, não. Mas, no caso de casamento nulo, o casamento putativo, o casamento para aquele que estava de boa fé, os efeitos são preservados. Então, é uma exceção à impossibilidade de convalidação de um ato nulo. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Beleza, então, seguindo. Penúltimo item do nosso tópico sobre casamento, falaremos agora sobre os regimes de bens. Meus queridos, a doutrina chama também os regimes de bens de estatuto patrimonial da sociedade conjugal. Então, o artigo 1639 diz que é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Esse é o princípio da livre escolha do regime de bens, que só tem exceção às exceções legais. As exceções legais que exigem o casamento da separação obrigatória de bens. Tranquilo? O princípio da liberdade de escolha. Então, as pessoas são livres para escolher o respectivo regime de bens, salvo nas hipóteses previstas em lei, no caso de separação obrigatória de bem. Professor, como as pessoas estipulam esse regime de bens? O regime de bens ele só pode ser estipulado pelas partes através do pacto antinupcial, também conhecido como pacto pré-nupcial, ou pacto pré-dotal, ou convenção matrimonial, que é feita sempre por escritura pública. Então vou falar para vocês sobre o pacto. O pacto é um ato muito complexo, sempre cai em prova. Ele é lavrado por escritura pública, por um tabelião, certo? Da confiança das partes, em qualquer local.
este pacto é sempre anterior ao casamento, as pessoas levam esse pacto para a habilitação de casamento, tudo bem? Após o casamento, esse pacto deve ser levado para o registro de imóvel do primeiro domicílio das partes e depois para a averbação nos locais de registro de imóveis em que as partes possuam imóveis. Então, voltando para vocês, lavrado pelo tabelião, obrigatoriamente por escritura pública, depois levado para o registro civil de pessoas naturais, não havendo casamento, professor, o pacto ele é ineficaz. Após o casamento, ele deve ser levado ao registro de imóveis de domicílio das partes, mesmo que as partes não tenham nenhum bem imóvel. Porque ele é lavrado no livro 3, que é justamente o livro do registro de imóveis em que não versa diretamente sobre imóveis. Então, se a pessoa não tem nenhum imóvel, há necessidade ainda de registro desse pacto no livro 3 do registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes. E depois, se as partes possuem bens, obrigatoriamente a averbação deste pacto nas matrículas em que as pessoas possuam imóveis. Tranquilo? O não registro desse pacto no registro de imóveis gera a ineficácia do pacto em relação a terceiros. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo sobre o pacto antinupcial? Podem voltar à aula, eu sei que é um pouco complexa essa parte do pacto, mas confiem em mim. Dessa forma, lavratura, tabelião, registro civil, registro de imóvel, registro no livro 3 e depois a averbação nas matrículas de todos os imóveis que as pessoas possuam. Vamos lá então, meus queridos, espécies de regimes de bens. Nós temos 5 espécies de regimes de bens no nosso ordenamento. Primeiro, regime da comunhão parcial ou regime supletivo, regime da comunhão universal, da separação convencional de bens, da separação obrigatória de bens e da participação final nos aquestos. Vamos lá então. Regime da comunhão parcial de bens. Este é o regime supletivo. Por que, professor, regime supletivo? Porque não havendo escolha das partes por um outro regime através do pacto antinupcial ou não havendo previsão legal para separação obrigatória, o regime adotado será o regime da comunhão parcial de bens. Lembrando que nem sempre foi assim, viu? O regime legal da comunhão parcial de bens, o primeiro regime supletivo que nós tivemos foi no Código de 1916. O Código de 1916 previa que, não havendo o regime de bens escolhido, prevaleceria o regime da comunhão universal, certo? Depois, com o advento da Lei 6515 de 77, ou seja, a partir de 77, o regime legal passou a ser o da separação de bens. E com o nosso Código Civil, o regime legal passou a ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que diz esse regime, meus queridos? Antes do casamento, nada se comunica. Nada se comunica antes do casamento. Depois do casamento, tudo se comunica, salvo as hipóteses do artigo 1659, de leitura obrigatória por vocês. Então, antes do casamento, nada se comunica. Depois do casamento, tudo se comunica, salvo as hipóteses do artigo 1659 do Código Civil. Tranquilo? Professor, nos dê alguns exemplos de bens que não se comunicam, ou seja, bens que estão excluídos dessa meação. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, tá? Previsto lá no artigo 1659, inciso 5º. Esses bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos, os instrumentos profissionais, eles não se comunicam. Tranquilo? Tudo bem? Leitura obrigatória, então, do artigo 1559, para que vocês saibam todas essas exceções. Lembra que eu combinei com vocês? Assistir a aula e fazer a leitura obrigatória de todos esses artigos, do artigo 1511 até o artigo 1583 do Código Civil. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo. Comunhão universal de bens. Por este regime de bens, todos os bens, sejam eles adquiridos anteriormente ou adquiridos na constância do casamento,
eles se comunicam. Professor, há exceção? Sim, há exceção. Artigo 1668. Então, muito cuidado, viu? Quando nós falamos assim, todos os bens se comunicam, os anteriores e os posteriores, salvo as previsões do artigo 1668. Então, por exemplo, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os bens subrogados no lugar desses bens adquiridos com cláusula de incomunicabilidade, eles não se comunicam, eles estão excluídos, ainda que o regime seja o da comunhão universal de bens. Leitura obrigatória do artigo 1668 para que você verifique todas essas exceções. A minha função é justamente falar para vocês que se comunicam os bens anteriores, os bens posteriores, salvo aqueles previstos no artigo 1668, estes não se comunicam, ainda que no regime da comunhão universal de bens. Tranquilo? Uma grande divergência da doutrina e da jurisprudência é em relação aos frutos do trabalho pessoal, se eles seriam passíveis de comunicação ou não. Meus queridos, pelo teor do artigo 1659(6), no caso da separação da comunhão parcial, e o artigo 1668, inciso 5º, ambos não haveria comunicação, ou seja, os frutos do trabalho pessoal, eles estariam excluídos da comunhão. Entretanto, o STJ tem sustentado que no caso de separação do casal, os créditos trabalhistas devem ser incluídos na partilha dos bens, ainda que no regime da comunhão parcial ou no regime da comunhão total de bens. Tranquilo? Então fica esse entendimento em relação aos frutos do trabalho pessoal que seriam passíveis de comunicação para o STJ. Se perguntar o entendimento do STJ, é este, mas a legislação não prevê dessa forma. A legislação diz que esses frutos do trabalho pessoal, eles não são passíveis de comunicação, eles não se comunicam. Tudo bem? Seguindo então, meus queridos, regime da separação convencional, voluntária, regime da separação absoluta, regime da separação total de bens, são todos sinônimos. Separação convencional, separação voluntária, separação absoluta, atenção, e separação total de bens. Neste regime de bens, o casamento ele não repercute na esfera patrimonial de nenhum dos consortes. Nenhum dos nubentes terá qualquer repercussão na sua esfera patrimonial. Ou seja, há uma independência, há uma incomunicabilidade patrimonial. Tranquilo? Professor, mas como ficam as despesas do lar? O artigo 1688 diz que, ainda que neste regime de bens, da separação voluntária de bens, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo se houver uma estipulação contrária no pacto antinupcial. E prevalece o entendimento, meus queridos, que o pacto não pode excluir esta contribuição. O que ele pode é regulamentar de forma diferente a proporção, certo? Porque aqui diz que na proporção dos rendimentos, mas o pacto poderia estipular uma diferença nessa proporção da contribuição. Tranquilo? Vamos lá então. Regime da separação legal, separação obrigatória ou separação cogente de bens. Meus queridos, o artigo 1641, ele traz lá diversas hipóteses e uma nós já estudamos, que são as pessoas que contraírem matrimônio com a inobservância das causas suspensivas, porque causa impeditiva é nulidade. Agora, causas suspensivas gera o regime da separação legal de bens, da separação obrigatória de bens. E também para o maior de, muita atenção agora, meus queridos, você não pode errar na sua prova este número, os maiores de 70 anos. Os maiores de 70 anos, quem quiser se casar, maior de 70 anos deve se casar no regime da separação legal de bens. E também, nós já estudamos, para aqueles
que dependerem para se casar de suprimento judicial. Lembra, não é apenas aquele que não está em idade núbil ou aquele que está em idade núbil que não tem autorização dos pais. É aquele em que os pais divergem, que os representantes não autorizam. E aí ele depende de um suprimento judicial. Tranquilo? A doutrina entende que essa obrigatoriedade do regime de separação de bens não se aplica à pessoa maior de 70 anos quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade. Se a pessoa já começou a união estável aos 60 anos e aos 70 anos resolve fazer a conversão dessa união estável em casamento, para a doutrina, isso está no enunciado 261 do Conselho da Justiça Federal, entendimento doutrinário, de que nesse caso não se aplicaria o regime da separação obrigatória de bens. Tranquilo, meus queridos? Tudo jóia? Lembrando sobre esse tema, o teor da súmula número 377 do Supremo Tribunal Federal, que diz: no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Há uma divergência muito grande, uma crítica em relação a essa súmula, mas o que você deve saber para a sua prova é o teor da súmula. Então, súmula 377, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Meus queridos, o IESES já perguntou, certo? E ele adora essa parte de casamento e de regime de bens, e foi considerada correta a seguinte afirmativa: no regime da separação de bens, não se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, salvo quando registrados na forma de condomínio. Então, se for registrado na forma de condomínio, eles se comunicam, mas no regime da separação de bens, não se comunicariam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Esse é o entendimento para a prova do IESES. Já caiu em 2014 essa questão, salvo o melhor juiz, lá no tribunal, na prova da Bahia, certo? E esta foi a afirmativa considerada correta. Último item da nossa aula, regime da participação final dos aquestos. Meus queridos, esse regime é um regime novo, trazido pelo Código Civil de 2002. Ele diz que o patrimônio anterior ao casamento, ele é incomunicável. O patrimônio adquirido na constância do casamento de forma exclusiva por um dos cônjuges, ele é incomunicável. Agora, o patrimônio adquirido na constância do casamento pelo casal, ou seja, por ambos os cônjuges, ele é comunicável. Somente esse patrimônio é comunicável e esse patrimônio é chamado de aquestos. Então, os aquestos são os bens adquiridos na constância do casamento pelo casal e somente esses bens é que serão partilhados, em regra, na proporção de 50% para cada um, salvo se nós tivermos uma estipulação contrária na aquisição ou então no pacto antinupcial. Lembrando que mesmo neste regime de bens, certo, a venda desses imóveis depende de autorização judicial. Lembra que nós estudamos lá sobre a outorga uxória, outorga marital, vênia conjugal? Há necessidade, ainda que no regime da separação final dos aquestos. Ainda que esse bem seja particular, adquirido somente por um dos cônjuges, ou se ele foi adquirido anteriormente ao casamento, há necessidade de autorização do outro cônjuge para a alienação desses bens. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Último item da nossa aula, estamos chegando ao finalzinho, você está muito bem, sabe muita coisa sobre casamento, só fazer a leitura dos artigos, terminar de assistir essa aula, voltem à aula para você anotar os detalhes. Vamos lá. Extinção do casamento. Meus queridos, a extinção do casamento, nós temos lá as hipóteses previstas no artigo 1571. O artigo 1571 diz que a sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento. A morte nós já vimos, né? Lá quando nós estamos sobre a pessoa física. A nulidade ou anulação do casamento nós vimos nessa aula. E agora a última parte da aula versará sobre a separação judicial e pelo divórcio. Então são as duas últimas hipóteses de extinção da sociedade conjugal. Professor,
E a morte ficta, aquela estipulada pela ausência? Meus queridos, o artigo 1571 diz que também é hipótese de extinção do casamento. Então, o casamento ele se dissolve pela morte real de um dos cônjuges, aplicando-se a presunção estabelecida em relação aos ausentes. Mas, professor, e se o ausente voltar? O que acontece com o casamento? Prevalece o entendimento que o primeiro casamento foi extinto em razão da morte, em razão dessa presunção da morte pela ausência. Mas o Código Civil autoriza que este cônjuge possa se divorciar e voltar a casar com o ausente que retornou. Esse é o entendimento. Nós não temos, em diversos outros ordenamentos, nós temos uma previsão específica sobre isso. No Brasil nós não temos, mas a doutrina entende que o primeiro casamento ele é extinto, certo? Prevalecendo o segundo, mas que pode haver o divórcio e o retorno e o novo casamento com o ausente que retornou. Professor, o que seria o desquite? Meus queridos, muito cuidado, nós não temos o desquite, o desquite não existe mais no Brasil, certo? Salvo lá, né, os nossos avós, que eles falam em desquite ainda, mas isso é que você deve falar para o seu avô, não existe mais o desquite. O que existe agora é o divórcio. E isso é desde 1890, certo? O Código Civil de 1916, ele trouxe a palavra desquite, mas desde o decreto 181 de 1890 que nós não utilizamos mais no ordenamento jurídico brasileiro a palavra desquite. Então nós temos separação e divórcio. Tranquilo? Professor, existe ainda a separação? Meus queridos, isso é uma divergência doutrinária muito grande, mas para a sua prova, você deve adotar aquilo que está na legislação. O Código Civil não foi revogado expressamente, não há revogação do Código Civil em relação à separação. Tanto a separação de fato, quanto a separação judicial e extrajudicial, certo? Então, o entendimento para a sua prova, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, resolução número 35, que versa sobre as escrituras extrajudiciais de divórcio e também de separação, certo? Não houve nenhuma revogação dessa legislação. E por fim, o Código de Processo Civil de 2015 expressamente traz a previsão da separação judicial e da separação extrajudicial. Então, apesar dos argumentos em relação à inexistência da separação judicial, e esses argumentos são fortíssimos, certo? Diversos doutrinadores, professor Pablo mesmo diz, com diversos argumentos a inexistência da separação judicial, justamente em razão da própria declaração do autor da emenda constitucional número 66. O autor da emenda constitucional número 66, ele disse expressamente que a intenção do legislador era que não existisse mais a separação judicial, mas prevalece o entendimento, especialmente em relação à aprovação e entrada em vigor do CPC 2015, que trouxe expressamente a separação judicial. Então, para a sua prova, existe ainda a separação. Professor, e a separação de fato? Meus queridos, separação de fato é uma situação extrajudicial na qual os cônjuges optam por se afastar, dispensando inclusive o dever de coabitação. Professor, quais seriam os principais efeitos dessa separação de fato para o direito? A separação de fato, ela permite que esse separado ele tenha união estável com outra pessoa, certo? Então ela possibilita o separado ter união estável e também a continuidade do regime de bens pelo prazo de 5 anos. A separação de fato, ela inicia a contagem do prazo de 5 anos para a eficácia do regime de bens. Tranquilo? O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que esta separação de fato, ela é apta para paralisar imediatamente o regime de bens. Mas o artigo 1642, inciso 5, inciso 5º, diz que não, que a separação de fato, ela paralisa os efeitos após 5 anos, os efeitos em relação ao regime de bens. Tranquilo, meus queridos? E por último, para encerrar a nossa aula, falaremos sobre o divórcio. O divórcio, ele dissolve o vínculo conjugal, certo? Não se modificam os deveres em relação aos filhos, mas o divórcio, ele dissolve o
vínculo conjugal. Somente a partir do divórcio é que se possibilita um novo casamento. A separação judicial não permite o novo casamento porque ela não extingue o vínculo conjugal. O divórcio, sim, esse extingue o vínculo conjugal. O Código Civil prevê a possibilidade de divórcio sem partilha de bens, e essa é a incorporação legal da súmula 197 do STJ. Então, o artigo 1581 do Código Civil, ele expressamente incorpora já o que dizia a súmula 197 do STJ, que já permitia o divórcio sem a partilha de bens. Lembrando que você vai fazer a leitura do artigo 226 e o do artigo 226, parágrafo 6º, não existe mais o prazo de 2 anos para o divórcio direto. Então, porque o parágrafo 6 agora tem a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E aí nós o que? Não temos mais essa diferenciação entre divórcio direto e divórcio indireto, aquele que haveria necessidade de prazo de 2 anos, que anteriormente era de 5 anos, não. O parágrafo 6 agora só nos diz o seguinte, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Tranquilo, meus queridos? Fica então esta ideia para vocês, desse entendimento doutrinário de que não, do entendimento de alguns da doutrina sobre a inexistência da separação, mas para sua prova, fique com o Código Civil, fique com as resoluções do CNJ, fique com o novo Código de Processo Civil, ou CPC 2015, que a doutrina entende que é melhor falar CPC de 2015, e também entendimento doutrinário, viu? Entendimento doutrinário por quê? Diversos enunciados da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 513, 514, 515 e 516, dizem expressamente que não se extinguiu o instituto da separação judicial e da separação extrajudicial. Tranquilo? Então você tem diversos argumentos aí para entender pela existência da separação judicial, ressalvado justamente o entendimento desses doutrinadores maravilhosos que entendem pela inexistência da separação judicial. Para sua prova, fique com o que diz o Código Civil, com o que diz o CPC, com o que diz as resoluções e com o que diz a própria doutrina em relação aos enunciados do Conselho da Justiça Federal. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Eu estou falando um pouco mais rápido nas nossas aulas, mas você pode voltar às aulas com tranquilidade. Isso é para que nós consigamos ter mais otimização nos nossos estudos. Tranquilo, meus queridos? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por assistirem essa aula, e nós voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula de Direito Civil para vocês. Até mais!